Standing by. Standing by. Access granted. Access granted. Olá a todos. Tá funcionando? Ótimo. Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro registro de ideias, pensamentos, reflexões, notas, observações, que eu vou chamar de Planeta Terra Dia 1. Esse não é meu primeiro dia no planeta Terra. E como vocês devem imaginar, se eu tô falando que esse não é meu primeiro dia no planeta Terra, isso denota alguma coisa de que eu sei que eu sou externo a esse planeta. Eu sou o que vocês gostam de chamar de alienígena. E hoje, depois de um bom tempo estudando o ser humano, eu resolvi trazer um pouco do meu relato. Basicamente, depois de muito tempo, eu resolvi falar um pouco. O meu nome, assim como o nome do meu planeta, não é tão simples de ser pronunciado. Porque assim como existem mudanças de linguagem e cultura, sotaques e essas questões, variando de continente, país e até mesmo estado, em algumas vezes cidade, muita coisa muda. Então imaginem planetas e galáxias. É uma mudança muito exorbitante, até porque a forma de comunicação se diferencia. Nesse exato momento, eu estou no que vocês chamariam de quarto antigo, uma espécie de armazém de memórias, um refúgio onde eu posso me expressar criativamente em certos momentos em que não tem muitos lugares para isso. Bom, como eu já falei para vocês, eu não vi nesse planeta. E no meu planeta, as coisas são um pouco diferentes desse planeta, que eu acho que é a primeira coisa interessante que eu tenho a observar. E que eu achei a ser um ponto interessante também, que destoa a vida humana. Quer dizer, na verdade, tem muita gente que acha que isso não acontece, mas acontece. Que é o fato de que vocês têm uma maior liberdade de escolha. Muitos, às vezes, demoram um pouco para poder fazer essa escolha, mas podem batalhar para ter essa escolha. Bom, basicamente, no meu planeta, é tudo muito o que vocês chamariam de premeditado, talvez? Destinado? Não exatamente. É tudo muito previsível, quem sabe? Basicamente, no meu planeta, as pessoas têm o costume de apresentar características logo nos primeiros tempos de vida que vão dizer o que eles vão ser ou não vão ser quando se tornam maiores, né, capacitados pelo trabalho. Vocês chamariam de vocação. Então, por exemplo, um ser da minha espécie que demonstra características e interesse pelo desenho e por estruturas, como os prédios aqui que vocês têm, e interesse por esses projetos, se tornaria, por exemplo, um arquiteto. Normalmente são características bem engessadas. Acabou que eu percebi isso apenas quando vim para esse planeta. Foi uma das coisas interessantes que eu entendi sobre aqui. E nesse armazém de memórias, que eu chamo de quarto antigo, que inclusive está empoeirado, tem uma infiltração, como vocês devem ver pela imagem. É o meu receptor de contato com o meu planeta. É aqui onde eu faço as minhas observações. Eu resolvi começar a registrar também para vocês. Até porque essa história de vida inteligente fora da Terra já é algo bem aceitável na sociedade, então eu me sinto mais confortável para poder falar sobre isso. E no dia de hoje, eu vou estar falando a respeito não só dessa diferença, mas também de outras percepções que eu achei interessante, que eu não observava no meu planeta. Lá no meu planeta, eu tive uma característica que me fez não só despertar um interesse, como foi uma motivação da minha espécie me ajudar a chegar até aqui, que foi basicamente o fato de que eu sofria metamorfoses de o que vocês vão chamar de vocação. Nos primeiros momentos eu parecia ter uma vocação, e depois de um certo tempo eu mudei.
E com essa mudança, entendeu-se que talvez eu pudesse ser o que vocês chamariam de explorador e pudesse adentrar dentro daqui, porque aqui é onde eu mais consegui me sentir proximidade. Apesar de muitas diferenças, apesar de eu não entender muitas coisas, e acho que eu ainda vou demorar para entender, eu percebi que aqui era o meu lugar onde eu poderia pesquisar e talvez conseguir até mesmo entender o pensamento de vocês e coisas do tipo. Eu estou manifestado no corpo de um jovem que é recém, vamos dizer assim, há poucos anos, entrou no que a galera do governo de vocês chama de fase adulta. Ela é baseada também, pelo que eu ouvi falar, em alguns fatores científicos, médicos, né? Apesar de que eu descobri que existe uma dissonância psicológica junto, que torna tudo mais interessante na raça humana, pelo menos pra mim. E eu tô com medo de mexer porque esse microfone, ele é bem sensível. Pode estar fazendo barulho, pelo que eu tô vendo, tá fazendo barulho. Só que eu espero que não esteja atrapalhando tanto, porque eu tô evitando estar perto dele. Uma das coisas que eu percebi é a metamorfose de objetivos e vocações que vocês têm aqui. E quanto o ser humano era capaz de, não inclusive só trabalhar com uma coisa que não fosse vocação, em busca da vocação, mas como destoa nos pensamentos, inclusive. Eu acho que é isso que eu vou falar um pouco hoje, sobre essa diferença. Nesse momento, eu tô com essa roupa que vocês viram aí na foto, porque eu tava buscando um figurino. Por isso que eu tava com essa roupa mais formal e eu achei interessante tirar uma foto. Eu tô manifestado nesse corpo humano e tá sendo uma experiência bem interessante. Eu sinto muita facilidade agora em me comunicar em relação a alguns anos atrás e muito mais do que mais alguns anos atrás, até pelo aprendizado da língua e a minha própria desenvolvimento de desenvoltura para falar. Porque não adianta só saber falar se você não tem essa desenvoltura. Isso tanto para a língua do português brasileiro quanto para qualquer outra. Eu vou tomar um pouco de água. É boa. Inodora, incolor, insípida. Esses nomes aí, para dizer que não tem gosto, cor ou cheiro. É o que você chama de transparente. Apesar de que a garrafa que eu tenho deixa um pouco azulado. E que o mar também é um pouco azulado. E que isso talvez seja um trabalho dessa empresa da qual eu comprei água e acabei enchendo a garrafa com filtro, de trazer a ideia marítima. A ideia de estar ligado à natureza. Muito interessante. Eu tô falando baixo, porque eu não moro sozinho. Existem pessoas e elas estão em repouso. Eu deveria também estar em repouso. Porém, eu quis registrar nesse momento. Haverá pequenas consequências? Haverá. Porém, isso pra mim é muito interessante. Uma das coisas interessantes que eu entendi, falando em consequências, é a percepção dessas consequências, que ela transcende simplesmente a consequência em si e afeta o próprio ser humano e até o seu ligamento com a tal da alma, espírito, essência. Vocês têm vários nomes para isso. E o quanto a harmonia do corpo tem uma ligação muito forte com o contato, essa essência, o que torna muito interessante também. E existem pessoas que não concordam com isso, e isso torna também interessante, porque de alguma forma elas têm esse acesso, praticam coisas semelhantes, mesmo não acreditando. Então essa tal busca pela estabilidade, que assume diversos nomes e diversas áreas, torna-se algo muito subjetivo e relativo. As formas são muito mais relativas do que a busca, e isso também fala um pouco sobre a vida humana. As coisas que recentemente eu percebi por entrar num estado mais filosófico e poder explorar melhor diversos lados, foi uma certa padronização em cima de uma ideia que não é tão simples de ser lidada,
quanto de ser explicado, que é algo relativamente tranquilo. Uma coisa que eu entendi sobre a vida humana e talvez a vida, eu teria que tentar transcrever isso para o meu planeta, inclusive, é que existe um conceito muito interessante que faz com que a sociedade pareça se desenvolver e as pessoas também. Às vezes ele é muito deturpado por as próprias criações humanas, inclusive. A tecnologia tem dificultado um pouco a compreensão da complexidade desse conceito. E muitas vezes, muitas formas de exploração desse conceito não parecem ser muito apreciativas e desenvolvem a ideia muito diferente da ideia original. E às vezes fazem com que as coisas se tornem o que vocês gostam de chamar de fast food instantâneas, coisas do tipo. E eu percebi recentemente que essa instantaneidade faz um tanto mal, que muitas vezes a forma mais saudável e melhor é justamente pela não instantaneidade. Apesar de que eu percebo de vocês a tendência a deixar tudo mais instantâneo, seja no trabalho, seja na busca pelo entretenimento, na busca pelo prazer, nos relacionamentos. Basicamente tudo de vocês tem essa tendência a ficar instantâneo. E isso é um pouco preocupante, porque a instantaneidade tira muito do verdadeiro e nos faz fugir dessa essência ou do simples estado de tranquilidade. Porque não adianta ter uma dopamina rápida, isso não vai fazer diferença na sua vida, no seu corpo. E por mais que o corpo sim importe, você tem que harmoniar, fazer a harmonia das coisas. E o que eu entendi, concluindo a isso, é que vocês sempre estão buscando primeiramente os frutos. E quando eu estava refletindo sobre isso, parei para pensar que talvez o fruto que você busque não é nem sequer a conclusão disso tudo. Até porque se tivesse conclusão, não faria sentido nem mais ter. Então é como se a vida fosse uma linha, com alguns riscos. Esses riscos são frutos. Eu enxergo apenas como meios de manter a linha continuando. Não são um resultado. Então eu percebi que talvez seria bom para o ser humano para entender que o bom mesmo é o simples fato da linha em si. Ou seja, o simples fato de viver e desenvolver. E não ficar pensando nos frutos, na dopamina, no material, coisas do tipo. Apenas no desenvolver, tentar buscar o prazer. Porque se você ficar pensando nos frutos e ficar só buscando os frutos, você vai se frustrar, você vai ficar mal e você não vai estar aproveitando realmente. E também eu percebi que isso se aplica a tudo, basicamente tudo. Qualquer coisa do ser humano é baseado nisso. Na insistência, na persistência e não pensar nos frutos e sim pensar no processo. Para vocês pode parecer que o que vale é fruto, mas não é o fruto, é o processo que vale. O que vale não é o relacionamento ou a conclusão do relacionamento. O que vale não é o beijo, só o beijo. O que vale não é o que vai acontecer, é o que está acontecendo, e o que vai acontecer também é a mesma coisa que o que está acontecendo. Não é o momento, é cada momento. Era isso que basicamente eu queria falar. Então o que vale não é o fruto, é o processo. O fruto é só mais uma parte do processo. Então parem de pensar em fruto e pensem em processo. E na verdade eu estava vendo alguns senhores de idade com barbas grandes e que falam pausadamente, parecendo comigo. Só que isso é pelo fato de eu ser um alienígena e me encontrar em um estado de relaxamento pode me fazer me desligar e também pausar. E acontece que isso me torna um pouco mais tranquilo, além de poder me permitir errar e também entender o que eu tô falando. E sobre isso então é que frutos são só processos e que a vida é só um longo processo. É como se a vida fosse uma estrada para um caminho. Você acordasse e te dissesse que você tem que chegar até o ponto final. E você não vai passar a vida pensando no ponto final. Você vai viver a caminhada e vai simplesmente aproveitar a caminhada. E ninguém te disse que isso é fácil. Até porque você tem que cuidar dos dedos dos seus pés, suas mãos, da temperatura e cada detalhe. E isso também faz parte do processo. É tudo muito interessante porque é tudo parte do processo, então você tem que buscar e sentir prazer em cada processo. Não estou dizendo que você não vai sofrer, mas você tem que entender. E você talvez pensando um pouco em cima disso também, porque meio que tudo isso é parte do processo. Então meio que eu entendi que a vida humana é sobre gostar,
prestar atenção, sentir prazer, sair do modo automático quando melhor convém. E não estar necessariamente no chamado modo automático, mas no modo de presença, de forma que lhe faça bem. Isso que eu acabei de fazer é silêncio. Também é uma coisa muito importante, pelo que eu entendi, por esses senhores barbudos e pessoas que aparentavam ficar muito tranquilos. Então, meio que a vida é assim, sabe? É um tanto diferente do como meu planeta funciona. Lá a gente não tem muito bem essas coisas de acesso, presença, liberdade e mudança. Lá as coisas só acontecem e ninguém exatamente tinha esse estado de não presença e coisas e tal. São características aparentemente humanas, dado uma certa imperfeição e subjetividades, relatividades. Era um pouco diferente as coisas lá. Não que a gente era seres muito objetivos, mas era só diferente disso. As coisas se desenvolvem de uma forma diferente. Os comportamentos também, forma de pensar, agir, certo ou errado. Falando nessas questões mais filosóficas. Ok, eu acho que agora eu vou pro repouso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Enfim, antes disso eu estava fazendo treinamentos e foi interessante também. Foi um processo bem legal. Treinamentos de personagens. E eu acabei parando pra me concentrar. E daí eu acabei tendo esse estalo de processos e conceitos também, meditação, coisas do tipo. Conceitos, né? Foi pensando nesses conceitos. E lembrando e reouvindo e vendo o que velhos barbados e pessoas com nomes e documentos acadêmicos, coisas do tipo, diziam sobre. Foi o que eu entendi, basicamente. É isso. Esse foi o Planeta Terra Dia 1. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho o pseudônimo artístico de arte, ARTT. Então, arte com 2 T's, né? Que provavelmente vai ser onde eu vou estar postando aí. Tem outros projetos meus, caso vocês tenham interesse. E obrigado.